Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Me chamo Kessia, sou graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará e o trabalho que será apresentado tem o título de Influência dos estresses hídrico e térmico na germinação de sementes de soja. Nós vamos passar por uma breve introdução, falar um pouco sobre o material e métodos, resultados e discussão e, por fim, as conclusões. A soja é uma dicotiledônea que apresenta alta relevância econômica, mundialmente falando, e é uma das principais culturas anuais cultivadas no Brasil. E a sua produtividade ela está relacionada com a qualidade fisiológica e bioquímica da semente. E essa qualidade ela pode ser afetada por condições de estresse hídrico e térmico. Então, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da baixa disponibilidade hídrica e da temperatura na germinação das sementes de soja. Quanto ao material e métodos, o experimento ele foi conduzido no período de janeiro a março de 2021, no Laboratório de Ecofisiologia da Produção, do Departamento de Fitotecnia, e no Laboratório de Fisiologia Vegetal, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, ambos na Universidade Federal do Ceará. O material vegetal utilizado foram sementes de soja do tipo híbrido Monsoy 8349 e Pro. Para iniciar esse experimento, foram primeiramente selecionadas sementes com o critério de que elas fossem as mais uniformes possíveis e com tegumento intacto. Então, em seguida, elas foram tratadas com o fungicida Rancona T. E, posteriormente, elas foram dispostas em 3 folhas de papel substrato mata-borrão, sendo estas folhas de papel umedecidas com água destilada ou solução de PEG 6000, obedecendo os seguintes potenciais osmóticos. Então, foram selecionadas um total de 200 sementes que foram separadas em 4 repetições de 50 sementes. Então, esse material, com as sementes e o papel mata-borrão foi enrolado, colocado em potes de polietileno e em seguida cobertos com um plástico transparente e colocados em uma câmara de germinação em temperaturas constantes de 20, 25 e 35 graus Celsius. Em seguida foi feita a contagem dessas sementes germinadas diariamente por 8 dias e o critério de germinação foi considerado a emissão da radícula com no mínimo 2 milímetros de comprimento. As variáveis que foram avaliadas foram a porcentagem final de germinação, o índice de velocidade de germinação, o IVG, primeira contagem de germinação, o PCG, e o tempo médio de germinação, o TMG. Então, no 8º dia após a semeadura, foi realizada a avaliação da porcentagem final de germinação. Em seguida, tanto o PCG quanto o IVG eles foram realizados juntamente com o teste de germinação. O PCG ele foi determinado pela porcentagem de plântulas normais no 5º dia após a instalação do ensaio e o IVG ele foi determinado pela soma do número de sementes germinadas a cada dia dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a germinação. E quanto ao TMG, ele foi obtido por meio das contagens diárias das sementes germinadas até o 8º dia após a semeadura e em seguida foi calculado por meio da fórmula de Laboriel, sendo o resultado desse cálculo expresso em dias. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado no esquema de parcelas subdivididas com 4 repetições. As parcelas diziam respeito às temperaturas de 20, 25 e 35 graus e as subparcelas aos potenciais osmóticos. Em seguida, foram feitas as análises estatísticas, tanto para os dados qualitativos quanto para os dados quantitativos. Então, esses dados foram submetidos a uma análise de variância e, quando significativos pelo teste F, foram realizadas análises de regressão. Para as análises estatísticas, foi utilizado o software Assestat e para as confecções de gráficos, foi utilizado o software Sigmaplot. Bom, agora vamos para os resultados de discussão. A gente pode perceber aqui na figura 1A que a temperatura de 20 graus Celsius foi a que possibilitou uma maior porcentagem final, sendo ela de 92,7%, superando assim as temperaturas de 25 e 35 graus. Então, mesmo que ela
possua esse tipo de superioridade no percentual de germinação, a gente pode perceber que ela não difere estatisticamente das sementes que foram mantidas em uma temperatura de 25 graus Celsius. E da mesma forma, as sementes que foram submetidas na temperatura de 25 graus Celsius não apresentam uma diferença significativa quando comparadas às que foram submetidas na temperatura de 35 graus Celsius. Na figura 1b, a gente pode observar que conforme ocorre a diminuição do potencial osmótico, acontece também a redução do percentual final de germinação. Então, a gente pode concluir que a diminuição do potencial osmótico afetou de forma negativa na germinação das sementes. Quando a gente compara o tratamento com 0 MPa com o de menor potencial osmótico, menos 0,25 MPa, a gente pode verificar uma redução de 23,3% no percentual de germinação. Então, essa redução da germinação das sementes que estão em condições de estresse hídrico acontecem por conta da diminuição na disponibilidade de água, que é um recurso que é responsável pela manutenção e ativação do metabolismo das sementes. Em seguida, nós temos a figura 2, que representa as variáveis, A figura 2A representa a variável PCG, primeira contagem de germinação. A figura 2B representa o IVG, índice de velocidade de germinação, e a figura 2C representa o TMG, tempo médio de germinação. No PCG, a gente pode notar que, conforme acontece uma diminuição no potencial osmótico, acontece também uma redução da variável PCG nas 3 temperaturas. Então, a gente pode ter aqui como destaque a temperatura de 20 graus Celsius, que foi a temperatura que apresentou uma queda mais acentuada na sua germinação. E a gente também pode ver que a temperatura de 25 graus se mostrou superior às demais temperaturas, tanto no maior nível potencial osmótico como no menor, assim apresentando resultados superiores. Agora, no IVG, a gente pode observar que ele também foi afetado de forma negativa, conforme ia ocorrendo a diminuição do potencial osmótico. As sementes que foram submetidas na temperatura de 25 graus, elas apresentaram uma maior redução da velocidade de germinação, conforme acontecer a diminuição do potencial osmótico. Mas também vale destacar que a temperatura de 20 graus Celsius apresentou menores valores absolutos de IVG quando comparado com as demais temperaturas. A gente pode explicar isso porque as baixas temperaturas elas podem afetar na velocidade da germinação. Mesmo no potencial osmótico inicial, ele reflete nos demais potenciais. Quanto à figura 2C, que representa a variável TMG, a gente também pode notar esse impacto negativo que foi causado pela redução de potencial osmótico, fazendo que houvesse um aumento da variável TMG. A gente pode notar que quanto menor a temperatura, maior será o tempo médio de germinação, visto que as temperaturas mais baixas, elas diminuem a velocidade das reações metabólicas e assim afetando nos processos que são cruciais para o início da germinação. A gente pode constatar aqui que a temperatura de 20 graus Celsius foi a que apresentou uma maior TMG em todos os níveis de potencial osmótico. Assim, a gente pode chegar nas conclusões que a baixa disponibilidade hídrica ela é prejudicial à germinação das sementes de soja, sobretudo no menor potencial osmótico, que é o de menos 0,25 MPa, e a temperatura de 35 graus ela proporciona reduções na porcentagem de germinação, enquanto a temperatura de 25 graus Celsius se mostra como a mais adequada, pois ela possibilita resultados superiores para as variáveis germinativas. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela sua atenção.